Olá, meus queridos, que alegria ter vocês aqui mais uma vez assistindo o podcast da VET, De Frente com a VET. Hoje eu tô com uma convidada super especial. Já quero agradecer aqui a minha parceira Fórmula Animal por estar aqui conosco, caminhando junto, acreditando aí nessas informações que a gente traz de qualidade para você, tutor de pet, que se preocupa em dar uma vida saudável para o seu cachorrinho, para o seu gatinho. Então agradeço a Fórmula Animal, uma farmácia de manipulação focada nos pets. É diferente, gente. Eles não são seres humanos, eu sempre falo para vocês aqui, né? Então é uma farmácia feita para eles, né? Para dar o melhor para os nossos amiguinhos. Gente, hoje eu vim de vermelho em homenagem à minha convidada, doutora Alana, cardiologista, gente, sócia proprietária da VETS, que tem atendimento aqui em Florianópolis. Temos 2 unidades aqui em Florianópolis. Além de proprietária, cardiologista, ela é mãe do José, um ser humaninho, e de 11 pets, gente. Bem-vinda, doutora Alana. Obrigada. Que alegria ter você aqui conosco. Também estou muito feliz em estar aqui. Doutora Alana é nossa parceira aqui de caminhada, né? Doutora Alana caminhando junto aqui comigo, com o Maicon, que é quem produz tudo isso aqui para vocês, caminhando junto com o Expert Vet. A gente está aí buscando sempre excelência, né, doutora Alana? Buscando atendimento de qualidade. E hoje a gente vai trazer algumas informações aqui para o povo de casa sobre cardiologia. Vocês sabiam, gente, que os pets também têm um cardiologista à disposição deles, fazem exames no coraçãozinho, a gente precisa cuidar do coraçãozinho deles. O coração é quase que uma bomba, né, no organismo, ele precisa funcionar para que os outros órgãos funcionem. Conta um pouquinho aqui para o pessoal, doutora Alana, por que, primeiramente, tu escolheu ser veterinária, né, que é uma coisa que a gente sempre explica aqui para o pessoal, que antes de qualquer coisa a gente é clínico geral, a gente faz a veterinária ampla, né? Pode dali escolher qualquer área, trabalhar com pequenos animais, que é os cães, os gatos, pode trabalhar com os exóticos, com os pets não convencionais, né? As tartarugas, os coelhos, posso trabalhar com equinos, com bovinos, enfim, é uma área muito gigantesca, né? Então, por que num primeiro momento a doutora Alana escolheu ser veterinária, fazer veterinária? E em que ponto a doutora Alana resolveu ser médica de cães e gatos, e em que ponto a doutora Alana escolheu cardiologia, né? Foram 3 grandes escolhas aí nesse caminho. Sim. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Então, vamos lá. Como a Kevin me apresentou, eu sou a Alana, eu sou cardiologista veterinária, e essa questão de quando decidi ser, eu acho que sempre foi meu sonho, né? Aquela questão de criança, né? Toda criança um dia quis ser veterinária. Então, até meus 12 anos eu sempre falava que queria veterinária, queria muito veterinária. Nos 12 anos eu falei, será que eu vou conseguir ver, né? Sempre aquele receio de ver o pacientezinho sofrendo, enfim. Com 14 anos fui trabalhar em banho e tosa, então tive contato muito próximo ali com cães e gatos. E foi ali eu falei, não, realmente é isso que eu quero. Concretizei que aquilo era meu sonho, né? E ali foi realmente, falei, quero ser veterinária. Terminei, né, a escola e eu fui direto para a faculdade de veterinária logo em seguida e comecei a concretizar isso, né? Então, desde os 14 já trabalho na área. Primeiro ano da faculdade já ingressei em uma clínica que eu falo que ali eu tive um grande aprendizado. Eu tenho uma pessoa ali que eu levo no meu coração, né, que é a doutora Melissa, que ela me ensinou muita coisa. Então ali já foram 5 anos de graduação e 5 anos nessa clínica onde eu aprendi muito, né? E sou muito grata a ela. Então ali fiquei mais 5 anos na clínica geral como estagiária, então ali já tive um grande aprendizado além da faculdade. E depois, no último ano da faculdade, já pensava em cardiologia, né? Como eu já tive ali esse processo na clínica geral, já quis muito já ir direto para a área da cardiologia. E como você disse, né, a bomba ali para mim, eu sempre falo no meu atendimento, é a principal bomba do corpo. Se o coração não está funcionando direito, a gente começa a ter outras situações envolvidas ali em rins, né, em outros órgãos também principais, né? E acho que foi isso, foi ali onde eu decidi, sempre meus olhos brilharam muito para cardiologia. E me encontro até hoje, né, nessa paixão aí.
Que legal, que legal. Já abriu aí portas para várias perguntas, eu já fico vindo aqui, já fico querendo saber mais, né? Mas uma das coisas aqui que a doutora comentou é que o coração, ele liga em outras coisas, né? Como, por exemplo, os rins. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso aí na sequência. Mas antes, eu queria perguntar aqui. Tu não é daqui, né, doutora? Tu veio parar em Florianópolis. Hoje tu atende em Florianópolis. Mas tu é de fora? Tu é da onde? Eu sou de Campo Mourão, lá no interior do Paraná. Eu estou aqui em Florianópolis já tem 5 anos. Então, eu vim de lá. Fiz faculdade em Campo Mourão, né, no integrado. E aí estou em Florianópolis há esse tempo. Me apaixonei. Vim fazer meu estágio final aqui, né? E acabei ficando. Foi ficando por aqui, né? Nunca tinha pensado em sair da minha cidade, mas tive essa oportunidade de vir para cá. Conheci também profissionais excelentes, ainda são minhas inspirações, né? E fiquei. Já tenho aí um manezinho, né? O Sim, José. José já nasceu por aqui. Já nasceu por aqui, né? E doutora, em relação aí ao coraçãozinho, né? A gente falou aí um pouco que tu é cardiologista, mas o que dentro da cardiologia tu faz? Tu atende consulta, exames? Conta um pouquinho pro pessoal quais os exames que tem. Sim. Então, o cardiologista, né, em si, ele está apto ali a diagnosticar e a tratar, né, as doenças que envolvem o coração, né? Eu faço o atendimento da cardiologia, todo o exame físico geral, também a parte de prevenção e a parte de tratamento depois dos exames realizados. Cada paciente individual precisa ou não de tratamento específico para determinada patologia, né? Então, eu faço consulta especialista, o eletrocardiograma, pressão arterial, né? Em todos os atendimentos procuro sempre realizar pressão arterial, que é um parâmetro muito importante. O ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, né? Mas é muito mais que isso, a gente avalia toda a morfologia desse órgão tão importante, né? E também a prevenção, né, de todas as alterações cardiológicas que possam vir, né? Então, doutora, tu comentou aí que tu faz aferição de pressão, ou seja, cães e gatos têm hipertensão e hipotensão, Sim. Né, doutora? Isso é uma coisa curiosa que normalmente o pessoal no consultório me diz, mas existe isso? Existe. Né? Aí tem o ecocardiograma e o eletrocardiograma. Qual a principal diferença dos dois exames, doutora? A pressão, né, como você disse, assim, é essencial, tanto para nós humanos, tanto na triagem, quando a gente vai para o hospital, a primeira coisa que faz praticamente é a nossa pressão arterial. E sim, cães também, assim como nós, chega e já às vezes tem um pico de hipertensão da síndrome do jaleco branco, né? Então, estresse, né? Exato. Então, sempre é importante a aferição daquele momento. Às vezes a gente tem até que repetir se tem ou não hipertensão ou hipotensão. Diferente de nós humanos, né? É mais comum a hipotensão, paciente cardiopata, das doenças cardíacas mais importantes nos cães, é a hipotensão que a gente vê, né? Então, enfim, a pressão arterial é o primeiro que a gente faz. O eletrocardiograma, ele avalia mais a parte elétrica, são exames bem diferentes, cada um realmente avalia uma situação em si. O eletrocardiograma a gente usa mais para avaliar arritmias patológicas ou fisiológicas, pré-operatório, também é bem importante esse exame. Né? Alguma deficiência ali no ritmo cardíaco, exatamente. A gente avalia as arritmias. E o ecocardiograma, o ultrassom do coração, a gente avalia toda a parte morfológica, as câmaras, válvulas, né? A gente avalia todo o coração por completo, bem diferente do ritmo. No ecocardiograma, às vezes eu posso sugerir que ele está rítmico, ele está um ritmozinho, né, mais acelerado ou um pouco mais diminuído, e aí a gente tem que complementar ou não, né, mas é sempre bom a gente fazer uma avaliação geral ali desse órgão. Né? São exames que se completam, Se completam, né, doutora? Até com quando certeza. nós estudamos lá na faculdade de coraçãozinho, a gente estuda essa parte que envolve músculos, válvulas, Exato. né, que é a parte morfológica, como a doutora falou. Então, no exame lá, quando a gente vê aquela imagem, né, o videozinho ali em preto e branco, que tem gente que diz assim, não tô enxergando nada. A doutora consegue ver ali as válvulas, né, o preenchimento dentro do coração, como que tá indo. E o eletro é aquele gráfico, né, doutora, Sim. que sai aquele desenho dos batimentos, que é a função elétrica, né, doutora? Conta pro pessoal aqui quais que são os casos assim mais comuns que tu pega no teu dia a dia de
deficiências cardiológicas, enfim? Aí varia bastante do paciente também, né? Porte, raça, tem algumas raças que têm uma predisposição a uma específica doença, outras para outras, né? Gato, cachorro também tem uma diferença, né? Pequeno porte, que a gente vê bastante é a insuficiência da válvula, né? Às vezes mitral é mais comum, mas tricúspide também pode estar envolvida ou única, né, alteração. Então, a mais comum em cães de pequeno porte, principalmente Poodle, Cavalier, é uma raça que já tem essa predisposição genética, né? Então, é as raças mais predispostas a essa doença da válvula mitral. Não que os cães de médio e grande porte possam ter, mas é mais comum em cães dessa raça e de pequeno porte, né? Os gatos têm geralmente hipertrofia do músculo, né? É bem diferente, é outra situação. E os cães de grande porte, o que a gente mais vê é a dilatação total desse órgão, né? Então, cada porte, cada raça tem uma predisposição maior, mas especificamente em cães de pequeno a gente vê mais a insuficiência das válvulas, né? Grande porte, a dilatação das câmaras, que é a cardiomiopatia dilatada, e os gatos, a hipertrófica, né? É os mais comuns no dia a dia, que a gente atende, né, que a gente pega. E pensando aí no pet geriátrico, né, no pet mais velhinho, digamos assim, o que é o mais comum de a gente perceber? Também vai por essa linha, né, depende do porte, né, mas é basicamente as mesmas, só que acontece mais, tu acha, no paciente idoso? Sim, essas que eu relatei geralmente é mais comum ali por volta dos 7, 8 anos a gente começa já a ver muitas vezes a alteração, né? Normalmente antes disso a gente pensaria em algo mais genético, Exato, exatamente, que também a gente vê bastante hoje em dia alterações genéticas, né? É algo que o filhote a gente sempre tem que investigar. Na vacina, a auscultação é muito importante, muitas vezes eles são assintomáticos, né? Eu brinco, falo que os cães e os gatos são muito fortes, né? Eles não são intimados que nem a gente, não falam ali por cima, né? Eles não falam, então eles vão levando, e em sua grande parte eles são assintomáticos, não apresentam sintomas, né? Sim. Então, mas pensando ali que o paciente idoso, ele começa a apresentar um cansaço, então já começa a ver, sempre gosta de passear a tal horário, ele prefere dormir, pegou a coleira, ele não quer, então o principal às vezes é cansaço. Tosse é um dos principais também sintomas. Quando tem repercussão hemodinâmica, quando tem aumento desse coração, a gente vê o sinal de tosse, né? E os principais são esses, né, que a gente tem que avaliar, mas às vezes, como eu falei, não tem sintoma, então é importante, muito importante, eu falo muito, né, para os tutores, a questão do check-up, né? Prevenção. Prevenção, exatamente. Aqui nós somos time prevenção. Eu sempre toco nessa tecla. Eu acredito que a gente não precisa esperar o problema aparecer para daí sim ir lá e resolver, ou correr atrás às vezes do vento, principalmente a questão cardiológica, né, doutora? Quando eu trabalhava ainda dentro do hospital, quando chega uma emergência, a gente já está num quadro muito avançado da doença, muito mais difícil de recuperar a saúde, né, o bem-estar daquele paciente. E o que mais às vezes trava é porque esse tutor ele não nem sabe daquilo. Então até a gente chegar num diagnóstico, a gente vai levando, né? A gente tem os nossos jeitos ali de fazer com que aquilo seja recuperado de uma certa forma. Porém, se esse paciente já tivesse passado por um atendimento prévio e não fosse numa situação de emergência, as chances são muito melhores, né? Exatamente. O estadiamento vai de A a D. Muitas vezes a doença da válvula mitral, que a gente recebe muito na emergência, que é o mais comum, né? A gente pegar um paciente A, que são as raças predispostas, a gente já começa toda uma orientação e a gente muitas vezes consegue prevenir, né, o avanço dessa doença, né? Então, prevenção é realmente a palavra, o check-up anual é muito importante, né? Se tratando de cardiologia, eu acho que assim, meu Deus, essa questão da prevenção pode evitar muitas coisas, porque tu pega muito cedo, muito rápido, já começa a cuidar, tratar, acompanhar de perto, né? E evita o avanço, né? A gente sabe que a gente, que nem eu digo, a gente não é dono, né, da vida e da morte, nós não definimos, né, sobre morrer ou não, mas a gente consegue dar qualidade de vida muitas vezes para o paciente que tem a doença. Só que hoje a gente já tem, né, além do tratamento medicamentoso, né, o acompanhamento, como a doutora falou, de outros órgãos também, então tudo isso vai fazer diferença. Falando ainda em prevenção,
qual é a tua recomendação em questão de prevenir? Ah, meu pet não tem nada, mas eu quero ter esse cuidado. Tu diria para, de repente, eu fazer ali antes, não esperar, né, a geriatria, mas fazer antes, e aí depois, ok, vou acompanhando mais espaçadamente até que chegue essa fase, ou qual que é normalmente a tua recomendação? Prevenção é os exames, né, a avaliação cardiológica prévia. Aqui, principalmente também, como a gente está no litoral, a prevenção do antiparasitário injetável, né, ou oral, mas eu prefiro muitas vezes o injetável, porque o paciente toma uma dose, já fica um ano protegido, não tem aquele fator de esquecer, muitas vezes na nossa rotina a gente acaba esquecendo, então o antiparasitário, né, para a gente evitar o verme do coração, que é a didofilariose, né, então a prevenção que eu falo bastante é sobre isso, e os exames ali a partir dos 5 anos, ou até mesmo a avaliação do exame físico de um filhote que tem sopro, né? Então a gente sempre já avalia e começa o check-up por aí pela prevenção, né? Hoje, pensando aí no advento das raças, né, doutora? Quando a gente coloca uma raça, quanto mais pura essa raça, mais a gente consegue genes de coisas boas que a gente quer que o pet manifeste, né? Então, por exemplo, eu quero no caso do pug, do Brucinho que tá por aí, né? Aparece de vez em quando, some de vez em quando. Mas o pug, eu quero o rabinho enrolado, que o pug tem. Ou, sei lá, do pincher, que ele seja pequenininho. Então, quando eu faço esses genes que eles tragam as características que a gente vê, as características boas, eu também trago características de doença genética, de doença da família, e até começa a surgir doenças que não se via antes, justamente pela cruz, às vezes até, hoje temos canis sérios trabalhando, mas existe ainda aquele de fundo de quintal, né, doutora, que nem sabe o que está fazendo. Faz, olha ali, é pequenininho com pequenininho vai dar bom. E aí começa a colocar até família, né, às vezes o pet da ninhada com a mãe, e aí a gente começa a trazer genes de doenças também, que é o que a gente não vê, a gente só vai ver depois que estourar, exato, né? E aí nesse caso, que mais a gente pega essa questão de vai para vacinar, a gente ausculta ali e vê que tem alguma deficiência ali, que alguma coisa não está certa. E aí, quando vai pesquisar, normalmente é uma doença genética, né? Como a gente falou aqui, no filhotinho a gente não pensa tanto em realmente o coração dele que não deu bom. Não, ele já veio com defeito de fábrica. Exato, né, doutora? Exatamente. E aí, nesses casos, muitas vezes a gente tem reversão, a gente tem cirurgia hoje em dia na área da veterinária, a gente consegue, né, até às vezes cura da patologia, diferente de uma doença crônica que a gente precisa, mas a gente consegue um tratamento, qualidade de vida para o paciente. Né? A minha véia, né, que já não está mais aqui conosco, a Cat, que foi a minha decisão aí de seguir pela geriatria, ela foi meu exemplar vivo ali. Sim. Ela começou com uma cardiomiopatia, com deficiência de válvula, né? E foi bem assim, eu não sabia, né? Eu estava estudando veterinária na época e eu descobri a cardiopatia dela quando eu levei ela quando eu primeiro aprendi a auscultar, né? Eu me lembro de um professor que dizia assim, ausculta, vão auscultando. Vocês vão entender o normal, né? O primeiro passo nosso como médicos. Vocês vão entender o normal. Primeiro a gente tem que saber o que é normal daquele paciente, para entender o que não está normal. E aí, realmente, quando eu cheguei, foi já de primeira aula, assim. Quando eu cheguei, fui auscultar ela em casa, eu vi que tinha alguma coisa errada. Coisa diferente. Aí eu levei ela pra aula e tal, com o auxílio do professor, e realmente, aí eu descobri que aquelas tosses não eram normal, que era uma doença cardíaca se apresentando. Ela ficava com a língua cianótica, depois de fazer exercício, caminhar, correr um pouquinho, ela já ficava com a língua roxa, uma deficiência respiratória, né, uma dispneia. Então, assim, eu fui descobrindo ao longo da faculdade que ela tinha aquela doença. Então, por isso que eu vejo a importância de trazer essa informação para o tutor que está em casa. Exato. Porque às vezes ele é sutil e acha que foi um engasguinho com a água, muitas vezes eles tossem depois da água, então... E aí começa a acontecer, até que realmente chega num quadro de dispneia, que normalmente quando chega para nós em emergência é a dificuldade respiratória, né? Que já não consegue respirar. E é o coraçãozinho muitas vezes que está falhando ali, que está precisando de uma ajudinha, Sim, né? eu falo que é uma sensação de afogamento, né? Então, por isso que a gente tem que evitar chegar a esse ponto, né? É isso que a gente procura ali com a prevenção. Até porque respiração, né? Se não respirar, não tem como viver, né? Incompatível com a vida, né? Então, a gente tem pouco tempo para resolver a situação. E aí, já pegando o gancho da Cat, depois de um tempo, ela entrou em tratamento, ficou muito bem, conseguiu viver bem, assim,
para resumir, o problema dela, afinal, nem foi a cardiopatia, a gente conseguiu reverter. Sim. Porém, o primeiro que se manifestou depois disso foi a doença renal. E aí eu quero que tu conte um pouquinho aqui pro pessoal por que os órgãos se relacionam e por que de repente, depois de uma doença cardíaca, esse PET pode ter algum problema renal, né? A gente pode encontrar outros problemas. Eu falo bastante isso nos meus atendimentos, até desenho ali o órgão, o coração, e logo abaixo estão os rins, né? E o fígado também. E a gente começa a ter uma sobrecarga desse órgão. Como eu disse, é a principal bomba do corpo. Se o coração está falho, não está conseguindo, está insuficiente, a gente começa a ter uma insuficiência do rim, né? Que também a gente até brinca o que é entre a área da cardiologia e da nefrologia, né? Que é o especialista em rins, quem é o mais importante, né? Então, é um que filtra e o outro que faz todo o corpo funcionar. Eu defendo sempre mais o coração, né? Mas é isso, é exatamente o que eu desenho. Se o coração não está funcionando direito, esse rim começa a ter uma insuficiência também a não conseguir filtrar. Né? Então, a gente tem muitas vezes o paciente cardiorrenal, que daí é uma evolução ali da cardiologia, né? Então, a gente é muito comum na nossa rotina. Outra questão é a que não sei se você aí de casa já teve a experiência da CIT, né? Sim. Que aí é quase que assim, o coração ele tem várias saídas, né? Ele tem todo um movimento ali. E uma das coisas que acontece às vezes é que esse trânsito ele tá tão congestionado. Exatamente. Que para lá, que tu comentou do fígado, né? Para lá no abdômen uma coisa que é do coração. Exato. Né? Às vezes a gente vê o abdômen abaulado, né? Uma barriga d'água, às vezes o pessoal associa, né? Do lado esquerdo a gente vê a congestão, esse congestionamento no pulmão, né? Na parte torácica. E do lado direito a gente vê esse congestionamento no abdômen, né? Que a gente tem os vasos do fígado congestos e a gente vê a ascite ali em consequência, que é a válvula tricúspide, né? Eu costumo explicar para meus clientes em consultório, né? Que é como se a gente imaginasse um trânsito, né? Pensa na BR, né? Pensamos que o coração é ali a principal, né? A BR. E aí daqui a pouco a BR congestiona. Trancou horário de pico, né? 6 horas da tarde. O que começa a acontecer? As vielas que saem na BR começam a também ficar congestionada. E assim vai congestionando tudo. E é mais ou menos isso que o coração faz. Por isso que a doutora Lana já de cara começou dizendo que é importante para o funcionamento dos outros órgãos também. Exatamente. Porque se o coração já não tem aquela força para trabalhar como ele deveria, começa a congestionar os órgãos que estão antes e falta lá pro rim, aí causa insuficiência renal. Né? Exatamente. Gente, vocês pensando que é fácil a vida do veterinário, né? A doutora Lana aqui, cardiologista, tem que pensar no rim também, gente. É isso aí a nossa vida, né? O paciente, ele não é só um órgão, né? Ele é o contexto todo. E aí, por isso que a gente sempre conta com essa equipe multidisciplinar, né? Tem a doutora Lana que trabalha com a cardio, a gente já recebeu aqui a doutora Silvana trabalhando com o nefro, aí vai a doutora Kevin como geriatra para dar aquele apoio. Eu digo assim que eu sou quase o médico da família, né? Sim. Porque às vezes é tanta informação na cabeça, assim, dos tutores, aí fez lá contigo, viu aquilo, talvez a primeira vez, vai ficar um pouco abalado, né? Daí, às vezes, nem entendeu direito a recomendação. E aí é o ponto que a gente entra para ajustar, né? Não, calma, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu fico ali no meio de campo de todas as especialidades. Exato, e assim. como muitas vezes é uma doença crônica, a gente tem que ter esse manejo e ter esse contato direto, né? Como que está tendo resposta ali da medicação, como está reagindo, qualquer sintoma novo. Eu falo sempre nos meus atendimentos, a gente nunca suspende, muitas vezes, na doença crônica, as medicações do coração, e sim associam novas para dar conforto para o paciente, né? Você comentou da sua cachorrinha, eu também tive um poodle, né? Que eu falei que é uma das raças mais predispostas. Ele viveu até os 17 anos, ele foi diagnosticado aos 12, então ele tomou bastante tempo de medicação. Então não é que ele foi diagnosticado com uma cardiopatia que está condenado, vamos dizer. A gente tem sim tratamento e cada vez evoluindo mais. Hoje a gente até tem cirurgia para essa válvula, né? Algo bem recente, né? Mas a gente já está começando a ver aí a cirurgia da válvula, né? Então, a gente não é condenar o paciente também com diagnóstico, Jamais, né? Gente, a gente já vive uma nova era da medicina veterinária que não se... que eu escuto muito na geriatria assim, ai, doutora, mas tá velhinho, né?
não quer dizer nada, né, Exato. gente? Até porque, assim, primeiro que idade não quer dizer doença. Esse é o primeiro ponto, né? Sim. E mesmo quando vem a doença, a gente hoje tem tantos estudos, né? A medicina veterinária, ela vem evoluindo muito, né, nos últimos anos. Então, assim, hoje a gente já tem como lançar mão de vários tipos, como a doutora falou, de medicação, cirurgia, né? Então, cada Sim. vez vai evoluir mais, né? Então, que a gente realmente tenha o cuidado de olhar para o pet, né? A gente tem uma vida tão corrida, né, doutora Lana? Mas, às vezes, de olhar que o seu pet, nossa, como ele tá cansando muito rápido. Porque é sutil e eles não falam. Sutil, exatamente. Sempre tem que ter essa E aí, se eu não observação. tenho essa delicadeza de perceber, de olhar para o meu pet, antes eu saía, eu passeava, dava a volta na quadra, ele ia faceiro, não se importava. Agora eu vou até a esquina, ele cansa. Para, isso acontece, gente. Eles param de caminhar e ele fica, ai, não quer caminhar. Exato, E exatamente. ainda força, os cães né? é exatamente isso. E os ratos é ainda mais sutil. Mas os tutores de gato também geralmente têm um olhar ainda mais específico. né? Então, às vezes, o gato sempre está dormindo meio-dia. E aí ele começa a não querer subir para dormir. Então, às vezes, é mais sutil ainda do que o cão. Mas o gato, realmente, vamos abrir aqui uma aspas, né? O gato, eu até costumo dizer, ele me corrija, doutora, se eu estiver errada, que a gente nem deve esperar, né? Claro que como nenhum deles, mas assim, o gato mais ainda, porque mais é muito ainda. difícil a gente perceber uma doença. Ele não tosse como o cão, tem aquela tosse alta que a gente muitas vezes percebe ou não, né? Mas ele não tosse, então é muito sutil. O gato é exatamente isso. O ideal seria realmente fazer já o check-up para ter certeza. Raças predispostas, persa, ragdoll, Maine Coon, né? Então a gente não tem que esperar mesmo, né? Sentir a cada anual, né? A partir dos 4 anos, ou até mesmo filhote nessas raças específicas, a gente tem que fazer o exame e acompanhar. Para um descargo de consciência, né? Exatamente. Se tá tudo Muitas bem. vezes na minha rotina a gente pega ali um sopro que foi para investigar uma outra situação e ausculta o sopro no exame físico, né? Sim, sim. Hoje se fala muito na questão até pré-castração, que é normalmente a primeira cirurgia que os pets são colocados, né? Antigamente não se fazia tantos exames pré-cirúrgicos. Sim. Hoje a gente tem cada vez exigido mais o eletro, o eco, justamente por causa disso que a doutora falou, né? Porque às vezes está tudo bem, o cachorro está perfeito. Aí faz o exame e vê que tem que ter um cuidado a mais do que, não, ele tem alguma coisa, às vezes nem é tão grave, mas que dá aquele cuidado, aquela segurança a mais durante a cirurgia, durante a anestesia. Sim. E fora que já faz o check-up, já tá prontinho, tu já conhece o teu pet. Olha, doutora, sempre foi assim, nunca... Porque às vezes acontece, né? Tem algumas doenças que, para nós, olhando só o exame, vai parecer doença. Mas a gente olha para o indivíduo e vê que não, que ele consegue, digamos assim, o corpo dele se adaptou àquilo ali e ele vive bem. Mas é importante que a gente tenha o conhecimento. Por quê? Porque quando aquilo ali sair do viver bem, a gente já vai pegar também rápido para resolver e saber que tem que procurar. E quando chegar num hospital, já vai saber dizer, ó, não, doutora, o meu pet, eu já fiz um exame nele, eu já vi que ele tem isso, isso e isso. Perfeito, já exato. acelera ali o nosso cuidado, né? Exatamente. Doutora, eu queria que tu contasse agora pro pessoal aqui um caso que foi desafiador para ti dentro da cardiologia, que talvez foi difícil, conta pra gente. Bom, tem vários pacientes que vêm à mente, né? Mas um em especial, de repente, foi um dos primeiros casos, mais ou menos, de cura, né? Vamos dizer assim, né? Que é muito bom quando a gente consegue devolver qualidade de vida ali, muitas vezes até tirar a medicação do paciente. Eu penso no primeiro que foi caso cirúrgico, que foi o Zig, né? Para um pacientezinho meu da raça Spitz, né? Ele foi diagnosticado com uma insuficiência, né? Uma estenose da válvula pulmonar, né? É uma doença congênita bem comum nos cães. E a gente foi fazer esse manejo para fazer essa cirurgia para ter correção e devolver qualidade de vida e longevidade, né? Um paciente com esse diagnóstico, muitas vezes a gente não consegue muitos anos de vida, então a gente conseguiu fazer a cirurgia e fazer a correção dessa válvula. E ainda conseguir levar o paciente para São Paulo, porque não é algo tão fácil, né? A gente vai começar agora, né? Já vou falar que a gente vai ter o nosso período que a gente consiga fazer essa cirurgia aqui em Florianópolis, mas antes, na época do Zig, a gente ainda tinha que levar o paciente, deslocar o paciente até São Paulo. Então ele foi um pacientezinho bem especial, tem os vídeos dele antes e depois.
E é incrível a gente ver um paciente jovem, um filhote, voltando a ter qualidade de vida, conseguir brincar, correr e não depender tanto de medicação, né? Então, eu me lembro realmente desse primeiro caso que foi, tem até nas minhas redes sociais, né, o caso dele, que a gente conseguiu ter a cura praticamente, né? Claro, não volta o coração ao tamanho normal, a repercussão hemodinâmica que teve no coração não volta, mas a gente consegue ele estacionar, né, essas alterações. Então, o que me vem à mente realmente é o ZIG, foi esse paciente filhote, né, com uma estenose pulmonar, que a gente conseguiu a correção. Doutora, o que especificamente para o povo de casa entender é essa estenose de válvula pulmonar que tu comentou? Isso é dentro do coração? Como que é? Isso é um dos principais vasos ali, né, do coração, e o vaso deveria ser, né, do tamanho normal, ele tem uma estenose, ele tem um fechamento, né? Esse fluxo de sangue tem que trabalhar com mais força, onde leva uma repercussão hemodinâmica, né? E essa cirurgia de correção vem ali com um balãozinho e desfaz essa estenose, fazendo com que o coração tenha que trabalhar com menos força, né? É como se o balão desse vazão ali naquela Exato. obstrução. E esse balão, ele fica ali? Não, ele vem, tira, desfaz a estenose e é retirado, né? E essa estenose, ela pode voltar? Pode. A gente sempre fala que pode, mas é menos comum. Às vezes a gente consegue sucesso ali com a cirurgia, sim. E esse balãozinho daí, então, durante a cirurgia, coloca e fica um tempo? Chega ou exatamente, só bota isso e já tira? é rápido, deixa um tempinho, né? A gente faz, tem que chegar bem no ponto, então às vezes a cirurgia demora um pouquinho por isso, né? Chega no ponto, infla o balão, desfaz a estenose e aí retira o balão, mas é coisa rápida ali durante o procedimento, né? Uau, gente, vocês sabiam dessa, hein? Eu digo que a medicina veterinária está evoluindo, né? Sim, esse tipo de é cirurgia não era possível até pouco tempo, né? Até pouco tempo, E agora exatamente. estamos aqui chegando em Florianópolis com essas novidades, né, doutora? Sim. Nem só de praia vive o povo de Florianópolis. A doutora Lana tá aí para provar, né? O povo trabalha, né, doutora? Sim. Coisa boa trazer essas novidades, melhor. né? A gente traz o que vem, às vezes pega de fora, né? Normalmente começa, né? As coisas que vêm lá de fora, a gente traz, vem para São Paulo, como tu comentou, e aí a gente vai migrando para todas as outras cidades, né? Isso. Doutora Lana, maravilhosa aí, gente, se vocês precisarem de alguma cardiologista, já estão sabendo, a gente sempre procura trazer aí profissionais de qualidade, pessoas que a gente confia, né? Já conheço o trabalho da doutora Lana, vejo quanto ela se esforça também para trazer, né, o melhor para os pacientes. Sim. Então, né, se daqui a pouco alguém da família, o meu cachorrinho foi diagnosticado, às vezes até pega, às vezes, um veterinário não tão informado, não sabe da cirurgia ainda, você já está informado, você já sabe que tem. Doutora, se o povo quiser te encontrar, como que eles te encontram? Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Alana Cardiovete, né? Ali tem todas as informações, onde eu atendo, né? A minha formação, né? Trago várias informações ali no meu perfil também, estou reformulando ele recente para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade ali para vocês. Então, doutora, até quem às vezes já tem um pet, né? Já consultou, já sabe que tem, quer acompanhar, quer saber mais, te segue lá que tá sempre explicando, trazendo, né? Daqui a pouco a doutora abre lá uma caixinha de perguntas, né? Aquela 0800 para tirar algumas dúvidas de vocês. Sim. E dentro de Florianópolis, onde fica a VETS, se o pessoal quiser te procurar? Tem a VETS do Córrego Grande, né? E a VETS de Ingleses, ali na João Roberto. Então tem duas unidades, né? Sim. Fica mais prático, escolher qual que fica mais prático, mais rápido, né? Exatamente. Doutora, aqui no finalzinho, eu gosto de fazer um bem assim, o nosso podcast é de frente com a VET, né? Eu trago de frente com Gabi, não sei se tu lembra, que um programa aí que existia. E aí eu dou uma imitadinha. Eu queria num bate-volta assim, eu vou te lançar e tu traz a primeira coisa que vem na tua cabeça. Hoje, o que te faz continuar ser todos os dias escolher ser veterinário? O amor que eu tenho, né, por cuidar deles e cada vez mais devolver qualidade de vida, né? Como tu se sente quando a gente recebe aquele feedback, aquele videozinho, É incrível, né? Eu adoro ter esse feedback, por isso que eu sempre, o tutor tem meu contato direto ali, e eu gosto muito de receber esse feedback. Às vezes eu até sinto falta, que tem pessoas e pessoas, né? Sim. Tem pessoas que são mais reservadas, preferem não, mas eu gosto muito de receber esse feedback, né? Mas a alegria do veterinário é quando vem aquele pacientinho que estava mal, né? Muitas vezes a gente pega já um tutor assim desiludido, né? Ele já chega achando que não tem jeito
e a gente consegue ali reverter, né? Como a gente falou, a gente não vai muitas vezes curar a doença, mas a gente vai conseguir trazer mais tempo com a família, qualidade de vida para eles, né? E aí quando a gente consegue e tem esse feedback, é o que faz a gente continuar a caminhada, né, doutora? A gente ir de novo e continuar todos os dias, porque nem todos os dias são fáceis, né? A gente, como falou, a gente às vezes não vence as batalhas. E a gente tá aí para isso, e a gente precisa olhar para quando não dá certo e lembrar de todos os outros que deram certo. Né, para continuar motivado, continuar caminhando, continuar trabalhando. Exato. Se hoje tu não fosse veterinária, doutora, qual seria a tua profissão? Que pergunta complexa. Eu sempre às vezes penso nisso, né? Se não fosse, eu não consigo chegar muitas vezes a uma resposta. Eu amo tanto o que eu faço que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Também estou me redescobrindo agora, né, com toda a equipe ali que eu tenho, que é incrível minha equipe, né? Esse cuidar das pessoas, e contigo também eu aprendo muito isso, né? O quão é importante não só cuidar dos pets, né? E sim cuidar das pessoas envolvidas, né? Então, esse cuidado, mas não me vejo especificamente fora da área da veterinária. Tudo é pelo propósito final, que é dar esse conforto para os nossos bichinhos, os peludinhos que chegam até nós, né, doutora? Sim. A doutora chegou aqui, já foi pegando o brucinho no colo. O veterinário é assim, gente, ele não consegue ficar muito longe, né, dos peludinhos, né? Não importa se é os nossos, se é os dos outros, a gente já tá agarrando, pegando, né, doutora? Sim. Doutora, quero te agradecer a tua participação aqui. Abre a janela para muito assunto, né? A gente poderia entrar em cada coisinha que a gente falou aqui, a gente poderia esmiuçar e falar muito sobre cada coisa. De repente a gente traz outros quadros menores aí, de repente falamos da aferição, que história é essa de pressão? Mas enquanto isso você segue lá a doutora Alana, que ela vai trazendo esses conteúdos para vocês. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi muito bom te ter aqui conosco. E você já não curtiu ainda, curte aí. Comenta se você gostou desse podcast. Comenta se você tem alguma curiosidade, algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui para você. E nos vemos na próxima edição, tá bom, gente? Tchau, tchau. O Michael quase chora junto, ele ali, os olhos cheios de água. Um pouco você que já tem até, né? Pegou aí? Te pergunto, não. Melhor com uma cara, não fala isso. Eu achei que tinha falado besteira. Nunca tinha acontecido. Hoje eu cheguei e vi as cordas. Eu falei assim, tomara que eles não vão vir com essas cordas pra cá, né? Aí ela nunca veio limpar aqui hoje. Sim. Tá pegando igual? E ela é focada, a gente dá bom demais. Eu devia ter filmado isso. As coisas que ninguém sabe, né? Os bastidores. Quem vê close não me corre. A escada da mulher. Ai, gente. Ai, tá. Eu gosto de dançar, gosto de cantar. Eu já falei gosto pro de praia. Eu já falei pro Bruno uma vez, né? Assim, não sei, se não der certo na veterinária, eu vou. A gente tava no barzinho que estavam cantando assim, vamos lá, vamos ver assim, vamos ver na rua cantando.